5 coisas que é melhor você retirar da sua casa e retirar do seu quarto. Eu quero hoje falar sobre coisas que precisam ser removidas. Por meio dessas coisas, o inimigo entra, o inimigo age. Eu acredito que as portas não podem ser abertas para o inferno. As portas não podem ser abertas para os demônios. Na tentação de Jesus no deserto, o que o diabo estava querendo ao tentar Jesus? Ele estava tentando uma porta. Ele estava tentando uma porta. Ele estava querendo abrir uma porta. Mas a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Por que a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo? Porque há pessoas que dão lugar a ele. E dão lugar ao diabo por meio de desobediências, por meio de pecados e também por meio de objetos. Aí você diz, mas o objeto pode ser uma porta de entrada para o mal agir? Sim. Sim. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero falar aqui, depois eu vou entrar num texto bíblico, certo? E é uma coisa assim que Deus falou comigo para falar para você. Tenha cuidado com o filtro dos sonhos. Esses dias alguém me pediu oração, que não conseguia dormir à noite, tinha muitos pesadelos, sabe, com frequência. E todo mundo na casa tendo perturbação, todo mundo acordando à noite, e isso se repetindo por vários dias. E daí um dia, numa dessas conversas, que eles vieram me pedir oração, eles disseram, olha, a gente faz de tudo aqui, né, para dormir bem, para não ter sonhos ruins, para não ter pesadelos. A gente até coloca dentro dos quartos o filtro dos sonhos. Eu disse o quê? O filtro dos sonhos, eles disseram. E eu disse, a sua fé tem que estar apenas em Jesus Cristo. Eu aconselho você, eu não posso dizer para você, sabe, joga fora as coisas. Eu não posso dizer isso para você, joga fora, mas eu estou aqui dando um conselho, não é bom você ter isso no seu quarto, na sua casa, no seu carro. É um conselho que eu estou te dando, é um conselho. Não é uma exigência, não é uma ordem, mas é um conselho. Não é bom você ter isso. Nós temos que ter apenas uma proteção na nossa vida e essa proteção se chama Jesus. Há pessoas que têm filtro dos sonhos espalhados pela casa, para terem bons sonhos, para terem uma noite tranquila. Ei, o salmista diz, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Então, quando se trata de dormir, quando se trata de proteção para dormir, nós já temos um, que é o Senhor. O Senhor é a nossa proteção. Então, não é bom você ter um filtro dos sonhos. Há outras pessoas que têm pirâmides do lado da cama, no criado mudo. Tem cristais e outras coisas. Essa é a segunda coisa que eu aconselho você a remover da sua casa, a remover do seu quarto. É a segunda coisa que eu aconselho você a remover. Porque a nossa energia, ela tem que vir de um lugar. Neemias disse, o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então é o único lugar onde a gente deve buscar energia, é agradando a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Não use um cristal, não use uma pirâmide para isso. A alegria do Senhor, eu agradando a Deus, andando na palavra, eu vou ter forças, eu vou ter a minha energia renovada. Isaías capítulo 40, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então nós devemos confiar no Senhor para ter as nossas energias, as nossas forças recarregadas. Vem do Senhor, não vem de um cristal, não vem de uma pirâmide, vem do Senhor.
E volto a dizer, você não é obrigado a tirar nada, mas não é bom. Eu estou lhe dando um conselho. Eu estou lhe dando um conselho. E tem um ditado que diz que quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Então, a decisão é sua, mas eu tenho que lhe falar a realidade. Agora, existem outras coisas que é bom remover da sua casa. E agora nós vamos dar uma apertadinha aqui. Tá pronto aí? Presta atenção nessa palavra que eu vou mostrar aqui para você. Provérbios 6, verso 16 ao 19, diz assim: as 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Isso aqui não é eu que estou falando. É a Bíblia que está dizendo. E às vezes a gente coloca isso para dentro de casa. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui para você. Tenha cuidado com essas coisas que eu vou falar aqui que a gente tem botado para dentro de casa. A gente não pode ter isso dentro de casa. Isso sim. Você tem que procurar com todas as suas forças remover essas coisas aqui. As outras também, mas a decisão é sua de remover essas 2 primeiras que eu falei, certo? Deixa eu mostrar aqui para você. Provérbios 6. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que traça planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, a testemunha falsa que espalha mentiras. E sétimo, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Essas 7 coisas a Bíblia diz que Deus detesta. Eu não quero que Deus deteste a minha casa. Eu não quero que Deus deteste a minha vida. Então eu quero falar de mais 3 coisas dentro dessas 7 que eu acredito que precisa ser removido das nossas casas imediatamente. E a primeira delas é coração que traça planos perversos. O que é um coração que traça planos perversos? É uma pessoa que está sempre tentando prejudicar a outra. É uma pessoa que está sempre tentando, sabe, de alguma maneira, atingir a outra. Há pessoas que planejam um mal contra o outro. E a Bíblia diz que Deus detesta isso. A quarta coisa que Deus detesta é a testemunha falsa que espalha mentiras. Sabe, aquela pessoa que pega algo no vento e ela já sai falando, ela já sai espalhando, ela já sai difundindo, ela já sai ligando para os outros. Deus vê essas coisas. Tira isso da tua casa. Há pessoas que recebem as pessoas na sua casa. Pessoas que vêm na sua casa para espalhar mentira. E a última coisa, a Bíblia diz aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Jesus não nos chamou para causar discórdia entre um e outro. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque é deles o reino dos céus. Não aceite ninguém colocando você contra outra pessoa. Isso não vem de Deus. A discórdia é um pecado. A discórdia abre uma brecha para o mal entrar dentro de casa. Não abra essa porta dentro da tua vida, não abra essa porta dentro da tua casa. Gente que fica te colocando contra outra pessoa. Não aceite isso. Eu tomei uma posição. E a minha posição é: eu não aceito que falem mal para mim de qualquer pessoa. Eu não aceito. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero abrir a porta na minha casa. Eu não quero abrir a porta na minha vida. Eu não quero, sabe? Eu quero viver uma vida calma, uma vida tranquila. Eu quero cuidar da minha vida, cuidar das minhas coisas,
Cuidar do que Deus me colocou no caminho e pronto. Não aceite pessoas que vêm colocar discórdia. Fulano falou mal de você. Ciclano falou aquele outro. Está repreendido, eu não quero ouvir. Em nome de Jesus, aqui no meu ouvido não entra, no meu coração não entra, na minha casa não entra. Eu não recebo isso na minha casa. Eu não recebo isso na minha vida. Eu não recebo isso no meu escritório. Eu não recebo isso, eu não quero saber disso. Nós temos que ter um posicionamento para algumas coisas não entrarem dentro da nossa casa. Eu poderia falar mais aqui desses versículos e o título do vídeo são 5 coisas, mas eu gostaria de falar de mais 2 coisas que não estão aqui, mas que todos nós estamos, eu posso dizer assim, suscetíveis a isso. Tenha cuidado com presentes que você ganha. Nós sabemos que as pessoas fazem obra de maldade até por meio de presentes. Tudo que você receber, ore e consagre a Deus. E se você sentir de não ficar com alguma coisa, não fique com aquilo. Ore sobre tudo que você ganha e consagre tudo a Deus. E a última coisa que eu queria falar é: cuide os livros que você compra para os seus filhos. Tem pais que entram na livraria com os filhos e compram o que o filho quer. Mas muitas vezes aquele livro tem a inspiração do autor. E aquele livro ali está cheio de mensagens subliminares, está cheio, sabe, de declarações demoníacas. Declarações demoníacas. Então, sabe, de repente tem um pai, tem uma mãe que está me escutando aqui que o filho gosta muito de livro. Meus filhos gostam muito de livro. Meus filhos têm muitos livros. Mas a gente aprendeu, sabe, a filtrar o que entra na nossa casa e o que não entra na nossa casa. Eu não sei se teus filhos gostam de livros, mas se eles gostam de livros, você tem que olhar o livro que eles estão indo comprar. Você tem que cuidar dessas coisas, para não entrar na tua casa um objeto de maldição. Tem gente que diz: não, eu não acredito nisso, um livro. Eu sou um escritor de livros. Eu sou um escritor de livros. O autor, ele coloca a sua inspiração no livro. E cada um de nós carrega uma inspiração. Pode ser uma inspiração de Deus ou pode ser uma inspiração maligna, diabólica. Então nós temos que cuidar o que entra na nossa vida, o que entra na nossa casa, o que está entrando no quarto dos nossos filhos. Eu deixo aqui esse aviso para você, eu deixo aqui esse aviso para a tua casa. Eu lhe aconselho a orar a Deus, porque se alguma dessas coisas há na sua casa, remova. Amém? Lhe aconselho, é um conselho. Você segue se você quiser, certo? Eu quero fazer uma oração por você agora. Você que anda sentindo peso espiritual aí na tua casa, coloca aqui nos comentários se você recebe uma oração em favor da tua casa, em favor da tua família agora. Quero pedir também para cada pessoa que entrou aqui nessa live deixar sua curtida. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. E olha só, deixa eu mostrar para você. Quem se inscrever na Academia Kindle Global até domingo, olha só, vai ganhar 21 e-books. Quem se inscrever na Academia Kindle Global vai receber 21 e-books. E o primeiro mês da academia, para quem se inscrever até domingo, é menos de R$10. Olha que benção, tá? E se você não quiser continuar na academia, você simplesmente cancela antes dos 30 dias, tá? Então é bem tranquilo. Eu acho só que você não pode perder essa oportunidade de andar mais perto de nós. Inclusive, no ano que vem, nós vamos ter até um módulo de teologia dentro da academia. Então, dentro da nossa academia, vamos ter um módulo também de teologia. E vai ser uma grande bênção, tá? Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Às 9h45 vou entrar ao vivo na Academia Kindle Global, tá? Ali dentro da academia a gente vai dar conselhos, eu vou tirar um tempo tirando dúvidas das pessoas, também ouvindo eles, vai ser um tempo maravilhoso. Tanto ontem, hoje e vou fazer isso amanhã também. Tá? Vem participar da mesa de conselhos, vem ser nosso aluno. Aquilo que eu ministrava aqui no YouTube antes, né, depois das lives, estou fazendo lá na academia.
ok? Posso orar por você? Deixa eu orar por você e pela tua casa. Senhor Deus e Pai, traga paz a esse lar, traga tranquilidade, que toda perturbação dentro do lar, tudo aquilo que tem entrado por portas espirituais, nós declaramos quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Que essa casa receba paz, que essa casa receba a alegria do Espírito Santo, que essa casa receba a força de Deus, que toda enfermidade renda-se a Jesus, que todo atrapalho, em nome de Jesus, caia por terra, que todo laço de Satanás caia por terra, que esta casa seja visitada pelo teu poder, protegida por ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita este lar, Pai, visita essa casa, Pai. Toda dor que essa pessoa sente, todo mal que tem pesado nesse ambiente, nós dizemos agora, saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, compartilhe essa live com outras pessoas e que Deus te abençoe. Até 18 horas. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus agora, contra toda injustiça, contra toda maldade. Liberamos uma palavra sobre o nosso caminho, liberamos uma palavra sobre o nosso ambiente, liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e declaramos justiça de Deus. A justiça de Deus está em operação. A justiça de Deus está movendo. O Senhor nos abençoou, estamos abençoados. Nenhuma maldade tem poder sobre nós. O Senhor nos dá livramento. O Senhor nos cuida, o Senhor desfaz laços de morte, laços de acidente. A mão do Senhor está nos guardando. Que toda maldade, Pai, que não temos ciência, toda maldade que não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, nós quebramos ela agora em nome de Jesus, desfazemos o poder da maldade, quebramos a influência da maldade e declaramos arma forjada, laço do passarinheiro, dardo do inimigo está por terra, no nome de Jesus. E nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre todos da nossa casa. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, pedimos a proteção do sangue de Jesus e declaramos a Deus que estamos guardados pelo Senhor, estamos abençoados, somos mais do que vencedores, fomos projetados para crescer, para aumentar e para viver a plenitude do destino e da promessa do Senhor para a nossa vida. Por isso, declaramos que vamos viver o que Deus tem para nós, vamos viver a plena prosperidade, vamos viver a plena saúde, vamos ver a salvação de todos da nossa casa, vamos ver todos eles conhecendo a Jesus e vamos ver tudo aquilo que foi projetado pelo mal sendo envergonhado, sendo lançado por terra e declaramos em nome de Jesus a restauração total e completa, a restituição. Senhor, a tua palavra diz que tu restitui, tu és Deus poderoso para restituir, inclusive, a saúde perdida, a energia perdida, a força perdida, o dinheiro perdido, as oportunidades perdidas, no nome de Jesus. Cremos no Deus que faz novas todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus a abençoe. Alegria, paz e salvação na tua casa. Você que está entrando nessa oração, estamos no segundo dia do nosso propósito. Gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, estou firme, certo? É algo entre você e Deus, é uma declaração profética. Estou firme no segundo dia desse propósito. Nós vamos fazer 14 dias, 7 mais 7. Estamos firmes aqui, crendo que nesses 14 dias o Senhor vai movimentar as coisas. Nesses 14 dias Ele vai mover as águas.
Você crê nisso? Você lembra da pesca de Pedro? Eu falei inclusive sobre isso esses dias, a respeito de quando Jesus entrou no barco de Pedro, depois de uma noite fatídica, depois de uma noite nada produtivo, depois de um dia exaustante e de fracasso. Jesus então entra no barco e movimenta as águas e traz sobre as redes de Pedro uma pesca que a Bíblia chama de maravilhosa, Amazing Grace, uma graça maravilhosa do Senhor, uma graça maravilhosa, o poder de Deus nas águas, agitando as águas. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai agitar as águas, Deus vai movimentar as coisas. Você vai ver Deus agitando as coisas, Deus movimentando as coisas. Amém? Declare aqui nos comentários e vai ser uma declaração profética. Escreve aí: estou firme, estou firme, estou firme. Para a glória de Deus estou firme, para a glória de Deus estou firme aqui, nesse propósito, nessa oração, em nome de Jesus. Eu comecei uma mensagem pela manhã, na oração da manhã, falando sobre o coração endurecido. Quando Deus endurece o coração das pessoas próximas de nós. E nós sabemos que não é nada agradável quando alguém endurece o coração. Você sabe que uma pessoa de coração aberto, ela ajuda você. Uma pessoa de coração aberto, sabe, ela está disposta a lhe abraçar. Uma pessoa de coração aberto, ela é como um refúgio na tempestade. Uma pessoa de coração aberto, ela não mede esforços nenhum de poder lhe auxiliar, de poder lhe dar oportunidades, de poder ajudar você. Mas uma pessoa de coração fechado, seu rosto endurece e ela diz um redondo não para você. Só que o não que está saindo da boca dela pode não ser propriamente 100% dela. Tem o dedo de Deus aí. O dedo de Deus. Os nãos de Deus para a nossa vida estão nos levando para o epicentro do nosso propósito, para o epicentro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu creio que muitas vezes Deus permite que pessoas endureçam o coração em relação a nós, porque Deus está querendo fazer uma grande obra na nossa vida, assim como Ele endureceu o coração de Saul. Por que você acha que Deus endureceu o coração de Saul contra Davi? Deus endureceu o coração de Saul contra Davi para que Davi amadurecesse. E sabe, mudou da água para o vinho, porque Saul tinha Davi como um filho seu, como um filho, como alguém, sabe, que pertencia à sua casa, como uma extensão da sua casa. A Bíblia diz que Saul cavalgava ao lado de Davi. Eles iam juntos para a guerra. Davi tinha acesso ao palácio. Davi tinha acesso ao coração de Saul. Que tremendo isso. E num belo dia, Saul e Davi voltam de uma batalha. Talvez de um dia cansativo, de um dia que eles tiveram que usar até a última fibra do seu ser em valentia, em esforço para combater e vencer em favor de Israel. E quando os dois estão retornando, então se houve o barulho, sabe, de festa aguardando eles do retorno dessa batalha, quando os homens chegavam do campo de batalha, havia festa, as mulheres, as crianças, aqueles que eram mais velhos que não podiam ir à guerra, todos faziam uma festa para recebê-los na entrada do acampamento ou na entrada da cidade. E então se ouviu o barulho de músicas, de cânticos, e quando se aproximavam, Saul ouviu uma música que endureceu o coração dele. Saul ouviu a música
que ele havia matado seus milhares, mas que Davi seus 10 milhares. Ou seja, em outras palavras, Saul e Davi andando junto, e Davi estava 10 vezes acima de Saul. E sendo que Saul era rei, aquilo ali embruteceu o coração de Saul. Daquele dia em diante, Saul nunca mais foi o mesmo. Você sabe que tudo isso era propósito de Deus, porque Deus tinha rejeitado Saul. Deus tinha rejeitado Saul. Então tem coisas na nossa vida que Deus permite por um propósito. Deus permite por um propósito. Deus já estava querendo levantar Davi, promover Davi, fazer coisas novas na vida de Davi. Só que Davi não esperava que essas coisas novas representavam aquele que era como um pai para ele, agora se tornando o seu pior inimigo, porque Saul fechou o coração para Davi. E Davi teve que fugir. É por isso que eu quero que você entenda. Pessoas escutaram coisas sobre você que fechou o coração delas em relação a você. E isso foi proposital. Talvez você diga assim, puxa, mas isso é tão difícil de entender. Eu sei, mas Deus faz essas coisas porque Deus está querendo amadurecer o Davi. Deus está querendo amadurecer o Pedro, o João, o Tiago, a Sônia, a Maria. Deus permitiu com que essas pessoas endurecessem o coração para amadurecer você. Deus está trabalhando em algo maior. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está trabalhando no propósito que Ele tem para a tua vida. Há coisas grandes que Deus tem reservado para você. E é por isso que Deus manda dizer para você, escute essa palavra. Deus manda dizer para você que essas pessoas ouviram coisas acerca de você, elas fecharam o coração para você, mas isso só aconteceu porque Deus permitiu. Então, a sua guerra nunca foi contra quem falou mal de você. Então você brigou com meio mundo, você desfez relacionamentos, você desfez alianças, porque você pensou, falaram mal de mim. Não. Isso pode até ter acontecido, mas aconteceu por permissão de Deus. Aí você diz assim, mas por que Deus permitiu isso? Para te amadurecer. Davi só se tornou Davi, o grande rei Davi, aquele que foi temido quando entrava no campo de batalha, o homem segundo o coração de Deus, porque alguns fecharam a porta para ele. E quando o homem ele tem a porta fechada, ele vai para a próxima porta, e quando aquela porta está fechada, ele vai para outra porta. Mas essas portas fechadas estão levando ele à porta certa. Então a Bíblia diz que Davi começa a sua jornada rumo ao trono. E também, ao mesmo tempo, uma jornada de sobrevivência. E ele chega na vinha de um homem chamado Nabal. E lá na vinha de Nabal, ele protege os campos de Nabal, ele impede com que caçadores tomem o rebanho de Nabal. E quando chega o dia do pagamento, quando chega o dia de alimentar os seus soldados, ele manda alguém até a casa de Nabal, e o emissário chega a Nabal e diz assim, Davi, o meu senhor, aquele que é escolhido do Senhor, mandou eu vir aqui e levar suprimentos para o exército, porque Davi tem protegido os seus campos, tem feito guarda para você. E Nabal disse, quem é Davi? Senão um rebelde? Eu não vou ajudá-lo. Diga para ele que eu não vou ajudá-lo. E a Bíblia diz que Davi, quando ficou sabendo disso, ficou encolerizado e disse para os homens dele, nós vamos acabar com o Nabal. Então, ele começa a marchar. Ele começa a marchar em direção à casa de Nabal. E então,
a esposa de Nabal, chamada Abigail, ficou sabendo da tolice de Nabal. Então ela enche a sua carruagem de suprimentos, traz os seus servos junto e leva Davi. E ela encontra Davi no caminho, indo para a casa dela, e ela diz: meu senhor, não faça mal a Nabal, a mim e a todos nós da nossa casa. Nabal é tolo, mas eu vim aqui para ajudá-lo porque reconheço que você é o escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que aquilo aplacou o coração de Davi. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sempre vai usar pessoas como Abigail para não deixar a gente se enfurecer contra pessoas de forma desnecessária. Davi estava indo para derramar toda a fúria dele sobre a casa de Nabal. Mas você tem que entender uma coisa, que não adianta você ficar brigando com N pessoas para que elas venham a abrir o coração para você. Se elas fecharem o coração de forma injusta para você, escute, porque essa é uma palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida. Se elas fecharem o coração para você, Deus abrirá o coração de outras pessoas para que não falte a você. Deus abrirá o coração de outras pessoas para te abençoarem. Deus abrirá o coração de outras pessoas para que você seja abençoado, para que você tenha o seu suprimento. Então, sabe, pare de brigar com todo mundo, pare de criar desafetos e comece a compreender que os nãos de Deus, eles não vêm para te destruir. Os nãos de Deus estão vindo para lhe levar ao caminho certo e para te apresentar as pessoas certas. Entende isso? Entende o que Deus está falando com você? Então Deus está querendo lhe reposicionar de uma maneira diferente. Talvez até agora você esteja estragando tudo, mas tem um potencial em você aí. Tem um talento grande na sua vida. Tem algo que foi dado por Deus na sua vida. Por isso, não desista. Talvez você diga assim: puxa, mas eu estou vivendo uma temporada de nãos na minha vida. Porque você não reconheceu ainda que Deus está trabalhando na sua vida. Porque você não reconheceu ainda as portas certas, as pessoas certas na sua vida. Então pare, sabe, de brigar com extremos. Pare, sabe, de pisar por cima de coisas que você não deveria nem estar tocando. Mas você está lá e carregando ódio no seu coração, e carregando raiva e ressentido. Ei, você precisa administrar os seus próximos passos com a sabedoria do alto. A sabedoria do alto vai lhe levar aos lugares certos. A sabedoria do alto vai restaurar a tua vida. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem dele. Escute isso. Eu sinto dentro do meu espírito, já falei na oração da manhã, estou falando agora na oração da noite. Dentro do meu espírito eu sinto de dizer isso para pessoas que estão me ouvindo. Deus está lhe preparando para algo. Deus está restaurando vidas aqui. E isso não tardará. Por isso, renda-se a Deus e coloque-se agora na posição de alguém que está sendo moldado por Deus. Compreenda o que Deus está fazendo e depois caminhe por essa direção. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que Deus vai te abrir novas portas e vai colocar novas pessoas no teu caminho. E você vai ter tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus. Compartilhe agora essa palavra com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas, em nome de Jesus Cristo. Estamos hoje no 2º dia do nosso propósito. Estamos em oração e jejum. E você que entrou agora, você pode também estar com a gente. Por 14 dias, 7 mais 7, eu estarei firme aqui nesse propósito. Também larguei o pão. Se você quiser me acompanhar no jejum, você é livre. E se não puder, me acompanha nas orações. Estamos orando às 6 e às 18. Toda vez que você entrar aqui na oração,
A primeira coisa que você vai escrever quando você entrar aqui na oração é: estou firme. Isso vai ser um memorial que você está fazendo, certo? Cada vez que você entrar aqui na oração, você vai escrever essa frase: estou firme. É um memorial de que você está firme no propósito e está crendo na justiça divina. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero agradecer a todos os parceiros que têm sido uma bênção na nossa vida, que têm intercedido por nós também, que têm lutado a boa luta. Estamos de segunda a sexta na TV Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 na Rede TV. Você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. Entre em contato com a nossa equipe. E se não puder, então, mesmo assim, que Deus te abençoe mais e mais. E você que pode ser um parceiro, que Deus te abençoe, multiplique na tua vida, te prospere cada vez mais. E meu muito obrigado. Amém? E se você puder orar pela nossa vida, eu agradeço. Também quero lhe convidar, hoje às 19 horas, nós vamos ter a Masterclass. Nós estamos ainda falando de visões. Na verdade, todo esse mês eu vou falar de visões espirituais. E hoje nós temos uma aula dentro da academia aqui no Global, é uma escola online. Você pode se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Glória a Deus! Nós vamos declarar agora o Salmo 91 e quero lhe convidar, domingo agora, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E nesse domingo, eu vou orar presencialmente contra a injustiça e contra a maldade. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora, para que a injustiça, a maldade seja visitada agora, Senhor. Oramos para que aonde houve injustiça, haja a justiça, e aonde houve maldade, que a bondade de Deus se manifeste. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, do aquilo que foi tirado das nossas mãos, do aquilo que foi tirado do nosso caminho, toda oportunidade que foi tirada, que foi assaltada. Nós oramos em nome de Jesus por uma restituição e restauração. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos revele as portas certas, para que o Senhor nos mostre e traga para a nossa vida as pessoas certas, no nome de Jesus, e nos dê sabedoria, ó Deus, para não lutarmos contra pessoas, mas lutarmos contra aquilo que verdadeiramente tem incitado pessoas contra nós. Oramos em nome de Jesus Cristo para que toda ação maligna que produz maldade, toda ação maligna que produz, inclusive, portas fechadas, nós oramos em nome de Jesus para que todo mal caia por terra,
em nome de Jesus. E nós queremos entender os nãos de Deus para a nossa vida. Queremos entender aonde o Senhor está amadurecendo na nossa mentalidade, no nosso coração, dentro do nosso ser. Por isso, Pai, perdoamos aqueles, Pai, que disseram não. Perdoamos aqueles, Pai, que fecharam a porta, que endureceram o coração para nós. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor irá nos conduzir às portas certas. A nossa vida não está travada. O nosso caminhar não está impedido, porque somos mais que vitoriosos, somos vencedores. Estamos caminhando na rota de milagres, na rota das promessas de Deus. Por isso, Pai, libera do teu poder agora e abre as portas certas, traga o suprimento necessário. Mostra o milagre, mostra o caminho para essa pessoa. E nós oramos por uma restituição total e completa, uma restauração de casamentos, uma restauração de família, uma restauração de saúde. Dizemos a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos a toda dor, a todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E que haja milagre agora, tocando na vida dessa pessoa, haja restauração total e completa no nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, para que o Senhor afaste do nosso caminho o que for a armadilha. Afaste do nosso caminho a malícia, afaste do nosso caminho aquilo que for traição, afasta do nosso caminho aquilo, Senhor, que injustamente foi tramado. Que a Tua mão seja sobre nós, Pai, e nos conduza em paz, em prosperidade, em alegria, em saúde, e que dentro da nossa casa haja a visitação do alto e que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos eles sejam salvos. Eu oro pela Tua bênção nessa casa, Pai, libera da Tua paz, libera da Tua restauração, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos para que o Senhor nos fortaleça, para caminharmos no centro do Teu propósito. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe, que haja paz no teu caminho, na tua noite, em nome de Jesus Cristo. Que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você não ativou as notificações aqui no YouTube, ative as notificações, para que você não fique mais sem ser avisado quando eu entrar ao vivo. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, doce e amado Espírito Santo, nos encha da Tua presença, nos encha da Tua graça e do Teu favor. E nós oramos para que a vida extraordinária de Deus toque em todas as áreas da nossa vida. Nós apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos, toda a nossa oração, entrega, clamor, e te pedimos o Teu favor. Te pedimos, Pai, e profetizamos em nome de Jesus bênçãos sobre a vida espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamentos, saúde e justiça e livramento. E damos bem-vinda ao Espírito Santo nessa noite, para que Ele fale conosco, para que Ele nos dê direção. Colocamos nossa vida, família, tudo que temos e tudo que somos diante de Ti. E te pedimos, ó Deus, libera o sobrenatural. E todo aquele que está doente, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, afadigado de muitas coisas, que nesse momento receba alívio, que todo jugo seja quebrado, que toda oposição espiritual saia do caminho. E nós declaramos, Jesus é o Senhor da nossa vida e da nossa casa. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Hoje é o primeiro dia do nosso propósito de oração da vida extraordinária. Estou em oração e jejum nesses 21 dias, clamando por 7 áreas da nossa vida. Eu creio que Deus é Deus que responde. E eu creio também
que assim como Daniel, ele orou por 21 dias buscando uma resposta do céu, e a resposta veio através da oração e do jejum, nós também teremos resposta. E eu volto a dizer o que eu falei na oração da manhã. Só a oração é como se fosse um motor só. Quando você coloca o jejum junto, é como dois motores trabalhando. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E estamos orando e profetizando em nome de Jesus. E essa planilha você pode baixar gratuitamente no meu site www.vinicius17.com.br. Olha só, aqui você vai colocando seus pedidos, todas as necessidades que ao longo desse propósito você vai lembrando, espiritual, na sua família, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. E aqui embaixo você vai marcar. A não conseguir baixar no site, pega uma folha em branco e faz uma planilha como essa, certo? Mas não deixa de apresentar diante de Deus. Eu creio que nessas petições nós teremos grande vitória. E um detalhe, esteja ao vivo junto conosco. Faça um esforço. Se não conseguir, tudo bem, assiste depois. Mas se puder, faça isso como disciplina espiritual na sua vida. Deus me deu uma palavra. 5 coisas a serem lembradas durante a crise. Todos nós enfrentamos dias de tensão, crises, seja financeira, seja familiar, seja emocional. Mas como vencer essas crises? O que nós devemos lembrar quando passamos por crises? A primeira coisa que você tem que entender é que as crises não surpreendem a Deus. Deus já conhece elas antes delas acontecerem. E tem um texto da palavra que é 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e 13, que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. O que a Bíblia está dizendo é: você não deve se apavorar quando a crise aparecer. Não estranhe, porque isso faz parte da sua caminhada, isso faz parte da sua jornada. E algumas coisas devem ser lembradas quando estamos enfrentando uma crise. A primeira delas é que Jesus experimentou também numerosas crises. Em Mateus capítulo 27, do 40 ao 43, fala sobre a ressurreição de Jesus. E até na sua ressurreição, ele enfrentou crises. Entenda uma coisa, parecia que tudo ia acabar na crucificação. No entanto, mesmo na crucificação, ele foi zombado e escarnecido por quem estava ali. Um dos ladrões. Fora as pessoas que estavam ali assistindo aquela cena. E depois da ressurreição, teve alguns que não creram. Ou seja, Jesus enfrentou crises em toda a sua trajetória. Por quê? Porque toda a trajetória de sucesso vai haver crises. E a forma como nós respondemos a essas crises é que vai ditar se vamos vencer ou se vamos estagnar. Eu creio que Deus, Ele não vai permitir uma crise para lhe estagnar. Mas as crises também, elas vêm para nos projetar para algo maior. E se Jesus enfrentou crises e venceu, Ele é o nosso exemplo, nós também podemos vencer. A segunda coisa que você tem que lembrar é que a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo campeão tem circunstâncias difíceis para superar. Se você olhar para Daniel, ele experimentou a crise ao ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus enfrentaram a fornalha. Jó vivenciou a perda total dos filhos e dos bens. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de fome quase extrema. Ou seja, todos aqueles que venceram, eles tiveram que passar pela crise. Então a crise, ela também
é a dobradiça da minha promoção. Se você está passando por uma luta hoje, não é para você se desesperar. Não é para você pensar em largar tudo, em desistir, em abandonar o barco. Não. É para você lutar. Porque essa crise, ela não veio, sabe, para te destruir. Ela veio, na verdade, para ser uma dobradiça da sua promoção. Então, creia. A terceira coisa que nós temos que lembrar na crise é que teremos uma companhia para atravessar cada uma das situações difíceis que a gente enfrenta. Ou seja, não estaremos só. É como diz o Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Na crise, eu posso contar com a presença gloriosa de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu posso afirmar para você que em momentos onde me senti sozinho, fraco, desanimado, ali eu senti a presença de Deus me fortalecendo, me capacitando. Eu nunca vou esquecer um dia onde eu estava no meu quarto orando e de repente a presença do Espírito Santo entrou. E quando a presença do Espírito Santo entrou, levou embora completamente a tristeza, a dor que estava na minha alma e me encheu de fé, me encheu de expectativa, me encheu de ânimo. Eu creio na presença manifesta de Deus. Nós não estamos sozinhos. Não importa o que você estiver passando, não importa o exército que você estiver lutando, Deus é maior na sua vida. E digo mais, nós não podemos ficar olhando para o problema. Nós devemos confiar que Deus já enviou anjos para cercar a nossa vida e para lutar por nós. Confie nisso em nome de Jesus. A quarta coisa que você tem que lembrar quando está passando por uma crise é que essa crise vai passar. A Bíblia diz no Salmos 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então essa crise vai passar, ela vai passar. Nós pensamos que a crise vai ser eterna, que entramos dentro daquele buraco, agora não vamos sair. E eu venho aqui lhe dizer que você vai sair em nome de Jesus. Essa crise não irá se manter na sua vida. Maior é Deus, e Ele vai dissuadir toda a contrariedade contra a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E a quinta coisa que você tem que lembrar, aumente seu tempo no lugar secreto, seu local de oração, porque durante a dificuldade, Deus trará proteção à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, porque é uma palavra profética, você vai vencer essa crise. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, quero pedir para você, já deixa sua curtida nesse vídeo e me ajuda a compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos, certo? É um propósito que o Senhor colocou no meu coração, 21 dias orando pela vida extraordinária. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixe agora. Vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e baixe a sua planilha, certo? E preencha ela. Faça os seus pedidos de oração e vamos apresentar a Deus tanto no início da oração quanto no final. Amém? Quero falar rapidamente também dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças, para edificar a fé das crianças. A Bíblia diz, ensina o jovem no caminho que ele deve andar e mesmo quando velho não se desviará. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse aqui é o Café com Jesus 1. Se você quiser levar o kit inteiro para enriquecer a sua fé e a fé da sua família, vá lá no meu site e adquira. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo. E hoje eu dei início ao treinamento profético dentro da academia aqui no Global. Eu não gostaria que você ficasse de fora, porque todas as dúvidas que você tem do ministério profético, você vai tirar durante esse treinamento. O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Vem se tornar aluno da academia aqui no Global, vem caminhar conosco, você vai ver que bênção que vai ser para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Amém? Tudo que eu sei do profético, eu vou compartilhar dentro desse treinamento. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. E quarta-feira
estarei em Ribeirão Preto, junto com meu amigo, pastor Arão Henrique Xavier, na Prosperity Church. Vai ser maravilhoso. Amém? Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos andar juntos em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar agora por cada área. Eu vou estar orando e profetizando. Você também pega aí agora a sua planilha e nós vamos levantar um grande clamor em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, justo e poderoso, toda crise já tem hora, já tem dia para acabar totalmente. E nós declaramos, maior é o Senhor na nossa vida. Nós cremos, aquele que está conosco, a sua presença está na nossa vida. Por isso, Pai, eu apresento diante de Ti cada um dos pedidos de oração. Nós nos colocamos diante do Senhor e profetizamos uma vida extraordinária na nossa vida espiritual, vida extraordinária na família, vida extraordinária nas finanças, vida extraordinária nas emoções, vida extraordinária nos relacionamentos, vida extraordinária na saúde. E nesse momento eu oro agora declarando que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, inflamação, renda-se a Jesus Cristo. E toda pessoa, meu Deus, que tem algum tipo de impossibilidade no seu corpo físico, que haja cura agora, que haja milagre no nome de Jesus Cristo. E também profetizamos vida extraordinária para a justiça e livramento do Senhor na vida dessa pessoa. Cobre essa família com o teu precioso sangue, Pai. E eu peço tua bênção, eu peço céus abertos sobre a vida deles em nome de Jesus. E declaramos a paz que excede todo entendimento. A luz de Jesus Cristo entre nesse lugar e traga vida a essa pessoa. E eu profetizo o fim dessa crise e o começo da tua promoção. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você foi abençoado? Então abençoe alguém. Compartilhe essa oração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. Eu aguardo todos vocês aqui ao vivo, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E liberamos uma palavra profética sobre todas as portas ao nosso redor, para que haja justiça de Deus e que toda maldade seja quebrada no poder e na autoridade do Cristo vivo. Oramos por céus abertos, oramos por saúde plena no nosso corpo físico, em cada célula do nosso ser. Oramos para que a nossa casa seja um lugar de paz, seja um lugar de vida, seja um lugar de maravilhas do Senhor. Oramos para que o nosso ambiente seja tomado pela presença de Deus e não aceitamos trevas em nosso ambiente. Declaramos que a luz do Senhor está no nosso caminho, a luz do Senhor está na nossa casa e damos uma ordem
a toda arma forjada, laço do passarinheiro, dardo e a todo tipo de ataque espiritual, cesse em nome de Jesus Cristo. E que haja vitória nessa casa, vitória nessa família, justiça de Deus. Clamamos a justiça do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Estamos no 3º dia do nosso propósito, orando contra a injustiça e contra a maldade. São 14 dias, 7 mais 7, onde nós estamos liberando palavras no mundo espiritual, crendo na justiça divina, crendo no poder de Deus. E também, eu creio que através dessas orações, muita coisa que foi tirada do seu caminho de forma injusta vai voltar para você multiplicado em nome de Jesus. Eu quero começar aqui com aquela frase que eu creio que é uma frase profética para todo aquele que está entrando nesse propósito, que está participando dessa oração. Escreve aí, estou firme. Escreve, toda vez que você entrar às 6 da manhã ou às 18 horas, escreve aí, estou firme. Para que o mundo espiritual saiba de que você tem firmeza com Deus e que você acredita que Ele pode todas as coisas. Amém? E você que não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Se você puder compartilhar essa oração com 7 casas, com 7 famílias, faça isso agora e que Deus te abençoe poderosamente. E se você não ativou ainda as notificações, ative. Tem gente que diz assim para mim, eu não vejo o horário da live, eu não fui notificado. Às vezes é porque falta você ativar o sininho, a notificação. Aqui do YouTube é gratuito, é só clicar no botãozinho que tem o sininho e todas as notificações vão chegar para você. Toda vez que eu estiver ao vivo, o YouTube vai notificar você. E eu quero glorificar o nome de Jesus por um testemunho. Recebi o testemunho do Hilário. Olha que tremendo esse testemunho. E ele escreveu assim: quero testemunhar a grande vitória que Deus nos concedeu. Eu e a minha esposa tínhamos um comércio, mas por diversos motivos acabamos falindo. Eram muitas dívidas, noites sem dormir e a dor de ter que vender tudo o que tínhamos para honrar nossos compromissos, inclusive dívidas com bancos e pessoas. Durante 1 ano e meio permanecemos firmes nas orações das 6 e das 18, mesmo em meio à luta. E na última campanha de oração Deus nos respondeu. Conseguimos vender nossa casa para quitar todas as dívidas. Agora, com a bênção de Deus, vamos recomeçar. Obrigado, profeta, por ser instrumento de Deus. Suas orações foram o que nos mantiveram de pé. Glória a Deus. Deus é fiel, Hilário. E a palavra que Deus tem nos falado nesses dias é que Deus dará novas oportunidades. Amém? A justiça de Deus traz novas oportunidades. Grave isso, a justiça de Deus traz novas oportunidades. E hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de todos que estão aqui. Quanto maior for a rejeição, maior será a direção de Deus na sua vida. Eu vou repetir, porque isso é uma das coisas mais poderosas que você vai ouvir no dia de hoje. Quanto maior for a rejeição, maior a direção de Deus na sua vida. Eu quero trazer você para uma passagem da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 41, verso 41, que diz: o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Essa palavra é maravilhosa, porque fala da maior direção de Deus para a vida de uma pessoa. José foi rejeitado pelos irmãos, foi injustiçado, foi tido como morto até pelo pai. Depois foi parar na casa de Potifar e lá, acusado de um crime que ele não cometeu. Aí foi lançado na prisão. E lá na prisão, ele interpretou sonhos, tanto do padeiro quanto do copeiro. Aconteceu exatamente o que José disse. E o copeiro lembrou dele quando estava na presença do faraó. José então foi trazido à presença do faraó, interpretou os sonhos do faraó.
O faraó sentiu Deus na vida de José e, por ordem de Deus, eu creio nisso, por ordem de Deus, o faraó colocou José como governador de toda a terra, de todo o país. Que tremendo isso! Tudo isso aconteceu porque José cumpriu princípios. Quando você for rejeitado, porque a rejeição para Deus é injustiça. Entenda isso, rejeição para Deus é injustiça. Quando você é rejeitado pela família, quando você é rejeitado por um amigo, quando você é rejeitado pelo seu cônjuge, para Deus isso é injustiça. E eu digo a todo aquele que tem sofrido injustiça, você tem que clamar por justiça. Amém? Você tem que clamar por justiça. E não só clamar por justiça, mas cumprir princípios. Quais os princípios que José ele cumpriu para que Deus cumprisse a promessa que fez sobre a vida dele e ele vencesse essa rejeição? Então, vamos entender. José cumpriu princípios e Deus cumpriu promessas. Então tem uma maneira de vencer a rejeição. Tem uma maneira de você vencer a injustiça. Qual que foi a primeira coisa que José fez quando chegou na casa de Potifar? Tudo aquilo que foi entregue nas mãos dele, ele multiplicou. Ele foi um administrador fiel. Deus, muitas vezes, não abençoa uma pessoa porque ela não é uma administradora fiel do que Deus coloca nas mãos dela. Ela não multiplica. Na verdade, ela só perde. Ela gasta com ela. E ela não sabe multiplicar aquilo. Tudo que Deus nos dá tem que ser multiplicado. Tudo, absolutamente tudo. E isso chamou a atenção de Potifar. E a Bíblia diz então que Potifar colocou tudo sobre as mãos de José. Nós vamos alcançar o favor dos homens quando mostrarmos a nossa capacidade de multiplicação, a nossa capacidade de gestão, a nossa capacidade de administração. Administre o que Deus colocar nas tuas mãos. Administre o que foi colocado para você trabalhar. E você será colocado em lugares mais altos. O segundo princípio que José praticou lá na casa de Potifar foi não ter quebrado a confiança de Potifar. A Bíblia diz que a mulher dele queria deitar com José e José recusou. Você não pode ceder às tentações, você tem que ter responsabilidade com a promessa de Deus na sua vida. As tentações vão vir, elas vão surgir de várias maneiras, mas você precisa se manter íntegro. Você precisa permanecer, inteiro na promessa de Deus, para que o diabo não tenha vantagem sobre a tua vida. Você sabe que a ingratidão faz as pessoas esquecerem das coisas. Só que a cura rápida para a ingratidão é a perda. Eu vou repetir isso. A cura rápida para a ingratidão é a perda. Tem gente que tem que perder o que tem para que reconheça o lugar que Deus colocou ela. Se isso aconteceu com você e você perdeu coisas, saiba que isso pode estar relacionado. Eu não digo em todos os casos, mas na maioria deles está relacionado à ingratidão. Agora, se você começar a reconhecer, Senhor, tudo vem de Ti, e eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para representar o que o Senhor quer na minha vida, então Deus vai começar a derramar sobre a tua vida favor para você se levantar novamente. Muitas vezes uma pessoa tem que perder aquilo que tem para que ela reconheça quem é Deus na vida dela. O filho pródigo teve que perder. A cura rápida para a ingratidão, como eu disse, é a perda. O filho pródigo teve que perder tudo que tinha para reconhecer a importância do pai, a importância da lealdade, a importância de estar numa família. Muitas pessoas perdem o que têm e nunca reconhecem que é a falta de Deus. Nunca reconhecem que é a falta de cumprir princípios.
Comece a agradecer mais a Deus, seja mais grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus te confiou. Você pode estar numa maré excelente na vida, você pode estar conquistando, ganhando dinheiro, sabe, surfando nas ondas do sucesso. Mas tudo isso pode passar se você não for grato a Deus, grato às pessoas que ajudaram você a chegar onde você chegou. Então, esse reconhecimento, ele é chave para vencer qualquer rejeição, para receber uma direção maior de Deus para a nossa vida. E José reconhecia, tanto que quando a mulher quis agarrá-lo, ele disse: o meu Senhor confiou tudo isso aqui a mim. Ele só não me confiou você. Como é que eu vou trair a Deus e trair o meu Senhor? Gente, a fidelidade de José, a entrega de José, fez com que o cativeiro começasse a mudar. José então é injustiçado, é rejeitado. Foi parar na prisão, mas lá ele recebeu uma nova oportunidade. Você sabe que não importa o lugar que você estiver, porque isso eu aprendo com José. Continue fazendo tudo com excelência. Não importa se você é o CEO de uma companhia ou se você, sabe, é aquele que limpa o piso, o chão da empresa. Faça tudo com excelência. Faça tudo, sabe, sempre com o seu coração buscando agradar, primeiramente a Deus e depois as pessoas que te confiaram aquilo. E a Bíblia diz que lá na prisão, José ainda, além de administrar, estava servindo a Deus. Ele não negou o dom que ele tinha. Ele usou o que ele tinha. Ele não esqueceu de Deus. Ele não esqueceu de Deus. Eu quero que você entenda isso. Esse é um princípio espiritual. Não esqueça de Deus em qualquer estação que você estiver na vida. Talvez você viveu, sabe, dias melhores lá atrás. Mas isso não se compara com aquilo que Deus tem para a sua vida. Existem estações na nossa vida que parece que é um retrocesso. Mas, na verdade, ali é o trampolim para vivermos, talvez, a maior história, o maior projeto que Deus tem para a nossa vida. Então, talvez tudo que você esteja vivendo é um estágio de transição. Permaneça firme, permaneça leal, para que Deus te coloque nos lugares altos. E quando José então chegou na presença do faraó, ele interpretou os sonhos, ele usou as habilidades que Deus havia dado para ele. E as habilidades que Deus deu para ele foram suficientes para ele romper. Foram suficientes para ele ser colocado num lugar de honra. Um outro detalhe é que José perdoou os irmãos. Talvez você tenha que perdoar aqueles que rejeitaram você. Isso dói. Daí você diz assim, puxa, mas isso dói, essa parte é difícil, eu sei. Mas é misericórdia. Deus, quando coloca alguém numa posição alta, Deus espera que essa pessoa esteja com o coração livre para continuar caminhando com Ele. Deus quer ter o teu coração nas mãos dEle. E para Deus ter o coração de alguém nas mãos, essa pessoa não pode guardar o rancor. Essa pessoa não pode guardar o ressentimento. E você tem que colocar toda essa conta da injustiça, da rejeição, você tem que colocar nas mãos de Deus. E você tem que sempre declarar, sabe, não a rejeição, me rejeitaram, e se vitimizar. Não, José nunca se vitimizou. Sabe o que José sempre fez? José sempre acreditou que Deus estava usando todas aquelas situações para o bem dele e para o bem do povo dele. Então comece a ter olhos bons em relação, sabe, ao que Deus está fazendo na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. Posso estar passando por essa situação difícil, mas Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Deus está agindo em coisas que eu não estou vendo. E Ele está, com certeza, comigo. Sua presença está comigo. Se nós cumprirmos esses princípios, nós viveremos o extraordinário de Deus. E essa rejeição vai virar na maior direção de Deus para a tua vida.
Você crê nessa palavra? Então declare aqui nos comentários, eu creio. E você que entrou agora nessa oração, declare a sua frase profética, estou firme. Escreve aí, estou firme. Libere essa palavra como uma palavra profética na oração, diante de Deus. Inclusive você que está entrando agora nesse propósito, toda vez que você entrar na oração, escreve aí, estou firme, firme no propósito. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero também lhe convidar, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto profético, eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. E no final da reunião, eu estarei orando por toda pessoa que está sendo injustiçada. Estarei orando presencialmente, claro, online também, tá bom? Então, nesse domingo, eu vou estar orando em especial por todas as pessoas que buscam justiça de Deus. Se você busca a justiça de Deus, eu convido você para estar nesse domingo junto conosco. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Também quero falar rapidamente desse livro aqui, ó, Café com Jesus. Ele é um devocional. Esse livro aqui tem trazido muita alegria para a vida de muita gente. Pessoas têm feito esse devocional e têm nos testemunhado o quanto suas vidas têm sido abençoadas. Esse livro aqui você pode adquirir no nosso site www.vinicius07.com.br. E se você não é aluno da nossa escola online, da Academia Quino Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. E se você quiser se inscrever, vá no meu site e hoje mesmo se torne aluno da Academia Quino Global. Dentro da Academia Quino, você vai ter um ensino mais de perto, você vai caminhar no profético junto conosco. E essa semana eu estou falando sobre visões. Inclusive amanhã eu vou falar sobre sonhos para os poderosos. Amanhã, dentro da Academia Kindle, eu vou falar sobre sonhos para os poderosos. Uma revelação incrível. Eu estou tratando do tema visões e Deus me deu uma revelação sobre os sonhos para os poderosos. Aguarde. Amanhã, você que é meu aluno na Academia Kindle, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. Enquanto isso, quero pedir a gentileza de você deixar sua curtida nesse vídeo, de você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E se você não ativou ainda as notificações aqui, o sininho, clica e ativa as notificações para que você não perca nenhuma live mais em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti. E oro, meu Deus, para que a vida dela seja transformada pelo Teu poder agora. Por mais, Senhor, que ela tenha enfrentado rejeições, por mais que ela tenha enfrentado injustiças, eu oro, meu Deus, pedindo a justiça de Deus sobre a vida dela. Tu és o Deus que responde à justiça. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus verdadeiro. Por isso, meu Deus, tudo aquilo que foi tirado dela, tudo aquilo que foi roubado dela, talvez, Pai, até mesmo aquilo que foi tirado de dentro dela, das suas emoções, tudo aquilo que foi tirado, a alegria que foi tirada dela, a felicidade que foi tirada dela, a confiança que ela tinha que foi tirada. Eu oro, Senhor, por uma restauração total e completa.
O mesmo Deus de José é o mesmo Deus que está na nossa vida. É o mesmo Deus que restaura, é o mesmo Deus que honra, é o mesmo Deus que promove. Por isso, Pai, eu oro agora por toda pessoa, Pai, que tem sofrido rejeições, para que a justiça do Senhor se cumpra na vida dessa pessoa. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado, do alto da cabeça à planta dos pés. Seja uma cura física que essa pessoa necessita, ou uma cura emocional. Eu oro pela cura dessa pessoa. E que toda tristeza vá embora, toda dor na alma, toda angústia vá embora. E que a presença de Jesus Cristo encha agora o lugar dessa pessoa. A presença de Jesus Cristo encha a vida dela. Senhor, toque-os com teu poder. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor e que seja quebrada agora, Pai, toda a maldade direcionada a essa pessoa, a maldade de pessoas, a maldade de familiares, a maldade de amigos, a maldade de colegas de trabalho, a maldade até de pessoas da igreja. Senhor, eu oro para que toda a maldade seja quebrada e para que o Senhor dê discernimento espiritual a essa pessoa. Oro também para que o Senhor conecte as pessoas boas no trabalho dela, na igreja, as pessoas boas no ciclo de relacionamento dela, nas amizades dela, na família dela, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por essa pessoa que está ferida por situações que enfrentou, por injustiças que viveu, que ela tenha força agora para levantar. No nome e na autoridade de Jesus Cristo. E eu peço, Pai, tua paz, tua bênção, tua saúde e que haja salvação em toda essa casa, que todos conheçam a Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração, receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Compartilhe agora essa oração e amanhã às 6 da manhã eu aguardo vocês aqui. Que Deus te abençoe e até mais.